Muito bem, meus queridos. E eu vou falar do desafio, né, Maurício, de falar a verdade. A verdade, há muito tempo, é um assunto bastante, né, polêmico. O que é a verdade? O Pilatos já perguntou para Jesus. O que é a verdade? E um poeta grego na antiguidade disse que há muita verdade no vinho, não é? Ele diz que, o que ele quer dizer com isso? Ele diz que a pessoa, quando toma algumas, né, fica meio alegrim, ele começa então a ficar mais desinibido e acaba revelando, né, as suas coisas, às vezes mais secretas. Então, é isso que o poeta quis dizer. Há muita verdade no vinho. Ele deixa a pessoa mais desinibida e, às vezes, né, é pega de surpresa quando alguém o lembra, né? Você disse isso. Não, é mentira. Não, eu não falei isso, eu não fiz isso, né? É verdade, você fez. E hoje em dia, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, o conceito da verdade é conflitante, não é? Alguma pessoa, muitos dizem que a palavra verdade tem, na verdade, sentidos variados. Ou que cada pessoa pode ter a sua própria verdade. A gente vê, não, eu quero falar a minha verdade, não é? E hoje é relativizado. Um tem uma verdade, outro tem outro, e fica assim, todo mundo fala a verdade e está tudo bom. Tem várias verdades no mundo, né? E tem um livro chamado The Importance of Lying, não é isso, meninos? É isso mesmo, Alexandre? A importância de mentir. O autor diz o seguinte: a honestidade pode ser um ideal nobre, mas pouco vale na luta da vida ou morte pela sobrevivência e segurança. O homem tem pouca escolha nessa questão. Ele precisa mentir para sobreviver. É o que o autor diz. Não se vive nesse mundo sem se mentir. Para sobreviver, há uma necessidade de mentir, de, em algum momento, faltar com a verdade. É o que diz o autor. E nos dias atuais, cada um, como eu disse, tem a sua própria verdade, não é? E aqueles que se comprometem em dizer a verdade ou viver na verdade são taxados de ingênuos, de inocentes, né? De bobões, porque comprometeu-se com a verdade, coisa não prioritária na vida da maioria, não é isso? Agora, meus amigos, falar a verdade não é uma tarefa muito fácil. É um desafio, né? Viver, então, com a verdade, na verdade, ainda um desafio maior. O apóstolo Paulo e o próprio Deus nos ensinam que o propósito eterno do nosso Criador é que o homem viva na verdade, com a verdade, sobre todos os aspectos, Em todos os campos da sua vida, a verdade deve permear, né? Em todos os locais que você possa estar, a verdade deve ser sempre um objetivo a ser cumprido, e não alcançado, mas cumprido. O apóstolo Paulo ensinou: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. Então, para o cristão, para o filho de Deus, nada é mais importante do que cultivar pensamentos e práticas honestas e verdadeiras. É o que o Paulo ensina nesse versículo. E, irmãos, o desafio que nós enfrentamos nesse mundo é isso. É de vivermos de uma maneira verdadeira e honesta. E não é à toa que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, o inimigo dos filhos de Deus, atua na direção contrária. O diabo, o enganador, a Bíblia ensina que ele mente desde o princípio. E ele foi muito bem sucedido quando levou o primeiro homem ao pecado, né? Com a mentira, com o engano, com o agrado, com o mascaramento da verdade. E as pessoas que na Bíblia optaram, insistiram, teimaram em viver e falar a verdade, muitas delas sofreram. Vamos aqui ver um exemplo do Elias. Elias falou a verdade para o povo de Israel. O que aconteceu? Foi perseguido, não é? Quase morto, jurado de morte. João Batista, por condenar um adultério, teve a cabeça decepada, viveu a verdade, condenou a mentira e foi morto por isso, assim como Estevão, que por falar as coisas de Deus, a verdade, também foi morto. Mais do que todos, né, o próprio Senhor Jesus, falando sempre a verdade para todos aqueles que se aproximavam dele, suscitou a ira e a covardia dos líderes religiosos da época e acabou crucificado, não é, numa cruz. O apóstolo Paulo tem um episódio, né, um momento da vida do apóstolo Paulo, que ele falando ao rei Agripa: estás louco, Paulo? Você está delirando com tanta palavra. E foi assim que muitas pessoas foram tratadas, né? Eram perseguidas, eram mortas, eram taxadas de loucos, destemperados. O apóstolo João foi exilado. Diz a história que o Pedro, apóstolo, também foi crucificado. Todos esses que eu citei, meus irmãos, alguns perdendo a vida por optarem pela verdade, são pessoas que nos deram exemplo de como viver a verdade, né? Dizer a verdade. E o mundo, Jesus disse, olha, o mundo odeia vocês, né? O mundo me odeia e também odeia todos aqueles que se comprometem com a verdade, que insistem pacificamente em viver a verdade. Portanto, meus amigos, naqueles dias, assim como nos dias de hoje, dizer a verdade às vezes ofende, não é? Dizer a verdade às vezes é inconveniente. Dizer a verdade às vezes traz problema para você, não é? E às vezes até na igreja. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Às vezes acontece, não é? Você pode ter na própria igreja uma situação em que você diz a verdade e as pessoas interpretam de uma maneira inadequada. É claro que, irmãos, a Bíblia ensina, não é, que a verdade ela deve ser dita. E o exemplo maior que nós temos é de Deus.
Deus ele nunca enganou ao ser humano. Deus ele nunca foi desonesto. E eu já disse isso numa outra pregação. Deus nunca foi desonesto no seu relacionamento com o homem, né, com o ser humano. Ele sempre disse a verdade. Sempre disse a verdade. E mesmo que, às vezes, o homem ou a mulher não concordassem, mas Deus nunca escondeu a verdade. E ele não só disse a verdade, mas ele também disse sobre o desejo dele de que as pessoas optassem por andar, por fazer o que é correto e é honesto. E não só isso, além disso, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor ao ser humano, ele ainda falou, avisou, né, dos perigos, das dificuldades, né, dos problemas que as pessoas poderiam ter se optassem pela mentira, pela ilusão, pela desonestidade. E Deus fez isso o tempo todo com muita compaixão, com muita misericórdia, com muito amor por cada um de nós, não é? Da mesma forma, Jesus também fez todas essas coisas com muito amor, né? E esses são os exemplos que nós precisamos imitar no nosso dia a dia. Eu, irmãos, vejo como um desafio, Maurício, muito grande, de nós vivermos a verdade e, sobretudo, a verdade cristã dentro da nossa família. Então, na verdade, irmãos, o que a gente precisa, né, é iniciar, ou pelo menos tentar ser o mais verdadeiro dentro da nossa própria casa. É lá dentro, é na nossa casa que começa. É para os meus filhos, né, para as minhas filhas, para minha esposa, né, para as pessoas que me conhecem primeiro, com quem eu tenho os laços mais fortes. São para esses que eu tenho que ser o mais verdadeiro possível. Que é muito bonito eu chegar aqui e falar para vocês, não é? E falar de verdade, de amor e de tantas outras coisas, mas na minha casa eu não pratico. Então, meu irmão, para nós, filhos de Deus, cristãos, para você, filho e filha, não é? Cristão e cristã, se não é dentro da sua casa, fora não está valendo. É só mentirinha, né? É só brincadeira. Primeiro tem que ser dentro de casa. E é na nossa família, com os nossos mais íntimos, mais próximos, que nós temos muitas vezes dificuldade. Nós falamos a verdade uns para os outros sem amor, sem misericórdia, sem aquele exemplo que Jesus ensinou. Nós ofendemos, nós não somos amáveis, nós não somos misericordiosos e nem afáveis. E o apóstolo Pedro, diz assim: finalmente, irmãos, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Então, meus irmãos, o mal chama a atenção de Deus para o lado, né, para o lado ruim. A atenção de Deus e o cuidado do Senhor
estão sobre aqueles que são amáveis, misericordiosos, afáveis, que têm cuidado com o que fala, não é? Às vezes a gente é assim, a gente... Não, eu sou verdadeiro, não é? Tem esse negócio. Tem gente que é sempre verdadeiro e mal educado, não é? Sem educação, sem trato, sem traquejo, não é? E ofende as pessoas. E sai todo posudo pensando assim, agora eu já falei, está tudo certo, já desabafei, né? E problema é do outro. Se entendeu, entendeu, se não, o problema é dele. Eu sou assim, né? Eu falo a verdade. É verdade, nós temos que falar, a Bíblia ensina isso, Deus espera isso de nós, falarmos a verdade uns com os outros, mas a verdade em amor, a verdade com misericórdia, não é? Foi assim que Jesus fez, irmãos. Você lembra da passagem em que Jesus fala para Jerusalém? Ele, depois de tanta coisa que ele ensinou, a cidade inteira recusando a sua presença, e ele, olhando ela de cima, com muito amor, você percebe o coração de Jesus sendo derramado ali, ele dizendo, Jerusalém, e eu quis juntar você sob os meus cuidados, como a galinha faz com o pintinho. O amor de Jesus, né, para as pessoas que logo depois pediriam a sua crucificação. Mas o exemplo do Senhor é muito superior. E nós, irmãos, precisamos dizer a verdade uns aos outros. Sermos honestos, mas, sobretudo, sermos amáveis, cuidadosos, né? Pensar que as palavras ofendem. E nós não precisamos viver assim. E, logicamente, depois que você conseguiu fazer isso na sua família, é claro que você vai tratar os seus filhos, né? A sua esposa, só antes de sair de dentro de casa, tem marido que, sabe, a gente vê às vezes, o cidadão é grosseiro com a esposa, não é? Trata mal, às vezes ele trata bem os filhos, trata bem ao pessoal de fora, mas é grosseiro, sem afeto, não é? Com a esposa. E o que ele tem de volta? Grosseira e sem afeto também, né? Porque isso vai minando aos sentimentos. Então, meus irmãos, meus amigos maridos, né? Sejam cuidadosos. Cuidem, a Bíblia ensina isso, não é? Cuide da esposa como parte mais frágil, não é? Cuide dela como você cuida de você mesmo, é o que a Bíblia ensina, porque foi assim que Cristo ensinou para nós, cuidando da própria igreja e, mais ainda, dando a sua vida por ela. Esse é o cuidado, essa é a forma que Deus espera que nós cuidemos uns dos outros. E claro que, irmãos, falar a verdade não significa ser rude, né? Nem ser grosseiro no trato com as pessoas. E isso, logicamente, se estende. Depois que a gente conseguiu fazer isso dentro da nossa própria casa, nós vamos estender agora a nossa gentileza e o nosso amor, o nosso cuidado, a misericórdia para as pessoas, para os irmãos, para as irmãs, não é? Termos um olhar uns para os outros, irmãos, mais compassivos. Sabe, às vezes a gente é duro no nosso julgamento, a gente é cruel na hora de cobrar alguma coisa, e eu falo isso por mim, não é? Às vezes a gente é assim, e nós precisamos fazer o sacrifício, o esforço de sermos sem amargura, sem ira, sem cólera,
sem gritaria e sem blasfêmia, e toda malícia seja tirada de dentro de vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Foi isso que Deus fez para nós, não é? Olha para você, meu irmão. Olha o que Jesus fez para você. Olha o que Deus tem feito na sua vida. E se você olhar o tão grande benefício que você recebeu de Deus, certamente você vai ter um olhar diferente para o seu irmão. Na congregação, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que são responsáveis pelo serviço, também é necessário a verdade para aqueles que o Senhor entregou a você. A Bíblia fala que vocês, irmãos, nós, né? Eu tenho que me incluir nisso. Nós somos responsáveis pela alma de cada um da congregação. E nós precisamos apacentar o rebanho com amor, com cuidado, com misericórdia e com compaixão. É assim que Jesus espera que nós façamos. Eu não vou falar então do político, porque esse sentimento no Brasil está muito à flor da pele. E você tire a sua própria conclusão a respeito de como nós devemos tratar cada um dessas pessoas. Eu só vou dar uma dica. A Bíblia fala que nós precisamos, mesmo eu não querendo, mesmo eu não gostando, mesmo eu, a Bíblia fala que nós precisamos orar por eles. Então, vamos tentar pelo menos seguir esse caminho, irmãos? Vamos deixar que a gente fique contaminado com ódio, com a ira, com o desejo de vingança. A nossa justiça, diz a Bíblia que é um trapo de imundície, não é? Então deixa que Deus faça a justiça, deixa que Ele julgue, não é? Não vamos assumir esse lugar, que esse lugar não é nosso, esse lugar é do Senhor. E Ele julgue, não é? Nós façamos a nossa parte, orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros, fazer o que Deus ensina, ok? Muito bem. Mas o que eu quero dizer para você, além disso, é uma história que o meu pai contava quando eu era criança. Ele quando eu era criança, meu pai, ele contava a história de Jesus, quando criança, e logo após o nascimento, Maria e José tiveram que fugir para o Egito. E então, meu pai queria sempre ressaltar essa necessidade, mas o meu pai contava essa história, e ele falava, olha, chegava um momento, eu era criancinha, e eu gostava dessa parte. Chegava um momento, José e Maria estavam lá na travessia, e os policiais chegavam para pegar eles. E eu ficava assim, com aquela tensão, querendo saber o que ia acontecer. E ele contava essa história repetidamente, e eu tenso todas as vezes. E ele falava, olha, o que tinha que fazer? O que eles tinham que fazer? Levar a verdade na frente. Eles não podiam mentir. Meu pai sempre falava isso. E ele falava, a minha mãe me contou que eles falavam assim, leve a verdade na frente. E até hoje eu me lembro dessa historinha, não é? E ele contando, leve a verdade na frente. E Jesus então se libertava, conseguia atravessar a fronteira, porque José e Maria, nas palavras do meu pai, contavam a verdade. É um menino mesmo, mas vai sobreviver. E sobreviveu, não é? E fez o que tinha que fazer. Eu quero contar para você, eu estou contando essa história porque é essa necessidade que nós precisamos,
suprir para as pessoas a cada dia. Num mundo em que nós vivemos, meus irmãos, em que a verdade é relativizada, que não existe compromisso das pessoas em dizer a verdade, em viver com a verdade, em falar a verdade. O meu pai me ensinou desde criança que tem que levar a verdade na frente, não é? E a Bíblia ensina exatamente isso. Então eu quero falar para você, para finalizar, os benefícios da verdade na vida de cada pessoa. A primeira coisa, Jesus já ensinou. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertá-los. Irmão, viver na verdade é libertador, não é? A gente não tem culpa, a gente não tem medo, a gente não tem aprisionamento qualquer. Nós vivemos livres quando nós não somos mentirosos, quando nós não vivemos mentirosos, quando nós falamos e vivemos sempre com a verdade. Quando nós vivemos assim, nós somos verdadeiros no nosso convívio com as pessoas, a gente até às vezes é mal interpretado, não é? Às vezes as pessoas fazem julgamento. Está fazendo isso porque quer aparecer, né? É o bonzinho, não é? Não. Nós somos assim porque Deus espera que sejamos. Nós temos o Espírito Santo e Ele nos ajuda a ser verdadeiros e honestos. Então, meus irmãos, é libertador, não é? Nós somos libertados da ignorância, nós somos libertados do medo, nós somos libertados da culpa e de qualquer outra coisa que possa prejudicar a nossa saúde física, mental e espiritual. Viver e aprender e ensinar a verdade é libertador. Outra coisa que nos traz de benefício a verdade é o fortalecimento dos laços que nós temos. Você já reparou que quando você tem uma pessoa mentirosa ao seu lado, você não dá muito crédito? Você não tem muita vontade de ter relacionamento? E às vezes essa pessoa, né, é até mal falada. O cara só conta mentira, né? Aí o outro, não, só conta mentira. E ao contrário disso, quando nós falamos a verdade para os nossos filhos, você já reparou como é que esse laço se fortalece? Quando nós falamos a verdade para os irmãos, você já reparou como esses laços se fortalecem? Então, meus irmãos, se você quer ter amigos de verdade, se você quer ter irmãos de verdade, e se você quer seguir um Deus verdadeiro, fale a verdade. Não se desprenda da verdade. Fale a verdade. É um benefício que nós podemos ter. A outra coisa, logicamente, e por último, é que a verdade, ser verdadeiro, nos torna mais confiáveis. Não, fulano é mentiroso, não dá para confiar nele, não. Já pisou na bola várias vezes e não dá. E quando você fala a verdade, né, você tem credibilidade, não é? Você tem credibilidade. E, meus irmãos, verdade para nós cristãos, verdade é a palavra de Deus. A palavra é eterna. O Senhor é verdadeiro e é eterno. E para nós, o que vale é a palavra. É ela que ensina, é ela que corrige, é ela que nos orienta no caminho em que nós podemos andar. É ela que ilumina os nossos passos. É ela que ilumina nossa mente e nosso coração para andarmos no caminho do Senhor. Que a verdade seja constante na sua vida. Que você, como os apóstolos Pedro, Paulo ensinaram, que você cresça
no conhecimento da verdade, não é? E que, como meu pai ensinou, leva a verdade na frente, viu, irmãos? Leva a verdade na frente, que você vai ser bem-sucedido. Em nome de Jesus, que nós sejamos todos verdadeiros, assim como o Senhor é, não é? E assim como nós seremos na eternidade junto com Ele. Se você tem alguma dificuldade em falar a verdade, né? Se você tem alguma dificuldade em viver a verdade, se você ainda não encontrou a verdade, vem aqui na frente, ore conosco e nós vamos orar com você, os irmãos vão orar com você e Deus vai te mostrar a verdade e você vai ser liberto em nome de Jesus. Que Deus seja louvado.